Bom, hoje é a nossa segunda aula, vou começar de novo que eu não estava gravando a nossa segunda aula de tarô, e a gente vai começar falando um pouco sobre o fator tempo no tarô e também uma síntese. Toda a apostila, vocês vão receber essa síntese, a síntese do arcano, as palavras-chave, se ele representa sim ou não, o deus, né, da mitologia grega, greco-romana que ele está relacionado, partes do corpo e tempo, tá? Isso é questionável, a gente vai conversar e eu vou falar para vocês, isso é questionável, mas é uma referência, vocês podem partir disso, tá bom? Então, o louco é o arcano 0, ele pode ser tanto o 0 quanto ele pode ser o 22. O louco, como nós vimos na aula passada, é desprendimento, imprevisibilidade, ele carrega os valores espirituais, ele olha para uma direção e parte para outra, ele está sem destino, tem uma questão de ingenuidade, inocência. O louco é muito bacana a entrega do louco, né? E ele tem os exageros dessa entrega, às vezes aí vai para a irresponsabilidade, para não lidar com nada que seja regras, e às vezes isso dependendo, a gente está precisando de um momento louco na vida, e dependendo também a pessoa pode viver nesse arcano louco, então a gente tem que ver aí, né, se a gente está no equilíbrio ou não. Bem, tudo bem. Aí eles representam, você pode tirar os arcanos maiores e perguntar, por exemplo, você está com uma questão lá, querendo fazer uma questão para o tarô, tal, e aí você levanta com aquela questão e você deixa, essa é a razão que eu deixo os arcanos maiores, tá? Eu atendo com os arcanos, um tarô completo, 78 cartas, e eu deixo os arcanos maiores sozinho de um ladinho, porque eles vão me dar a questão do tempo, né, e a questão do sim ou do não. E também, muitas vezes, quando a pessoa chega, é bom que você tire uma carta testemunha, tá? Essa carta testemunha é assim, você vai fazer uma consulta e a pessoa chegou, a gente sempre fica ali uns 5, 10 minutinhos conversando um pouquinho para equalizar a energia, tal, ou faz uma pequena meditação, e você tira, sem falar nada, você tira para a pessoa uma carta testemunha. E essa carta testemunha vai dizer mais ou menos do assunto, do tema que ela está trazendo, mesmo que esse tema seja inconsciente para ela, tá? Então, essa carta tem uma importância na leitura, você fica quietinha, deixa lá do lado. Se não quiser falar nada sobre essa carta, não precisa. Você pode falar no final. Às vezes eu não falo nada e falo no final alguma coisa sobre a carta testemunha, tá? É uma carta sua, para você balizar como é que estão as energias, ok? E aí, e também você pode o louco não, os arcanos maiores, eles têm muito a ver com essa questão. Você pode perguntar se sim ou se não. Se sair o louco no sim ou não, representa que há uma dúvida e você pode tirar uma segunda carta. É muito importante, gente, com relação ao tarô, que a gente trabalhe com respeito com aquele instrumento, no sentido de não ficar perguntando, insistindo. No começo, isso é muito normal, a gente fica com uma curiosidade, às vezes a gente está num momento de muita ansiedade e querendo saber de uma coisa, a gente pergunta, o que acontece com o tarô? Ele é um instrumento inteligente, sensível, ele simplesmente se fecha, ele não vai responder nada para você, vai responder tudo errado, né? Então, por isso que é importante o tempo, sabe? E por isso que é importante um altar, por isso que é importante você ter uma hora do dia ou da semana, não precisa ser diário, para se conectar enquanto você está estudando, mas não ficar insistindo no mesmo assunto, nem você para você e nem você para os seus clientes. E se os clientes, por acaso, insistirem, você pode falar, olha, eu não posso ir além, porque o tarô vai se fechar e ele não vai responder. Tá? Então, a gente tem que respeitar e daí perguntar isso daqui a um tempo. Tá? O que eu faço? Eu falo para a pessoa assim, olha, daqui uma semana, manda um WhatsApp para mim, que eu tiro uma carta para você, para ver aquele assunto, que agora não está claro, né? Então, depois, o que eu faço? Eu tiro uma leitura ali, fotografo, mando para ela e mando um áudio, para a gente tentar fechar, tá? Bom, e aí,
o que significa as partes do corpo do louco? São os pés, né? Ele está à deriva, né? E o fator tempo dele é imprevisível, é já ou é a qualquer momento. O mago, ele representa tudo que a gente falou, início, recomeços, força criadora, é um super carismático, tem muito conhecimento, tem carisma, tem inteligência, é autoconfiante e, principalmente, ele é um grande criador. Há várias possibilidades quando o mago sai, ok? E ele representa uma carta de sim, né? Na mitologia, ele é Hermes ou Mercúrio. No corpo, ele rege nariz, a nossa aura e nosso espírito, e o tempo dele é um mês. E esse tempo a gente também tem que trabalhar com cuidado. Você não precisa ficar falando o tempo todo, né? Sobre o tempo. Mas se tem uma questão mais ali delicada que a pessoa queira saber, etc., você pode investigar o tempo tranquilamente, ok? Bom, aí tem a alta sacerdotisa, que representa intuição, bom senso, sabedoria, serenidade, oculto, passividade, e é uma carta de sim. Ela é a Perséfone na mitologia grega, né, greco-romana. Eu creio que ela também tem aí, se a alta sacerdotisa é casada, talvez ela possa ir para uma era, para uma energia de era, porque são os dois pontos, o Perséfone e Hera ficam no mesmo eixo dentro do estudo das deusas, que é o eixo do poder. Então, é o poder do mundo avernal, né? Do mundo dos espíritos, do conhecimento da alta sacerdotisa, e é o poder do mundo terreno, né? Com a instituição, por exemplo, do casamento, né? Manter aquela instituição, manter as questões sociais. Então, tem isso. Ela rege os ovários e os intestinos, e são 2 meses. Vocês estão percebendo que o número de meses está relacionado com o número do arcano. Então, a imperatriz, 3 meses. O imperador, 4 meses. A imperatriz, ela sempre vai trazer questões de razão. Enquanto a sacerdotisa é intuição, a imperatriz é uma mulher que usa a razão, está relacionada à prosperidade, à ambição, tem um desenvolvimento, assim, ela se desenvolve em alguma área, ela realiza, ela tem fertilidade, ela tem poder. Então, essa é a imperatriz. Ela é, sim, uma carta de sim, é uma carta muito positiva, inclusive, é uma das mais, assim, incríveis nesse sentido de positividade, ir para frente, né, e seguir. Ela está representando a Deméter no eixo das deusas. E eu coloquei a Afrodite, porque também dentro do eixo das deusas, a Deméter e a Afrodite fazem parte do mesmo eixo. A Deméter é que se doa para a família, se doa para os filhos, é uma grande nutridora. Porque a imperatriz, embora ela possa ser, por exemplo, representar uma mulher executiva, ou uma mulher que age com a razão, ela é aquela matriarca. E ela é uma grande nutridora. Tem diversas formas de nutrir. Mas, se ela está no eixo da sensualidade, do amor carnal, do amor corporal, que é muito lindo também, ela vai para Afrodite, tá? Então, isso aí é uma inferência minha, assim, dessa questão dos eixos, tá? Ela está relacionada ao útero, por ela ser a Deméter, ela, né, procriar também. Sistema nervoso e estresse, 3 meses, tá? A gente vai para o imperador, que representa vontade, estabilidade. Toda vez que a gente vê o imperador sentado naquele trono, é a estabilidade, é manter a tradição, né? De alguma forma ter certeza, ter uma autoridade. Ele pode ir para o autoritarismo, não necessariamente, tá? Perseverança, ele tem uma constância, uma perseverança, ele tem o domínio das coisas. Ele representa, sim, Zeus na mitologia, não tanto pela questão da expansão dos estudos de Zeus, mas pela representação do domínio, tá? De comando. E 4 meses, no corpo físico, ele rege toda a parte aqui do plexo solar e do estômago. E também, às vezes, dá essa questão das articulações, mas ele não é exatamente o que rege as articulações do corpo físico, mas pode, né? Geralmente
o típico imperador, ele desenvolve assim no corpo físico uma barriga e tal, porque o plexo solar fica expandido, né? Demais, assim, fica... que a gente chamava na terapia prânica, o chakra pode estar com depressão ou com congestão. Geralmente o chakra do imperador está congestionado pela necessidade de poder dele, de externalizar o poder, tá? E 4 meses. Então, eu vou dar um stop aqui. E agora a gente vai para a nossa meditação, ok? E depois a gente vai para outra parte da aula. Então, vamos agora, vocês todas estão aí, né? Vou pedir que vocês estejam acompanhadas pelos seus seres de luz, suas sacerdotisas lunares, também cada uma tem o seu mestre, né? Eu vou pedir que vocês relaxem os ombros, né? Se tiverem aí água por perto, toma um golinho de água. E, assim, se entregue, né? Assim, não se preocupe com nada. Se quiser se achar melhor, fechar a câmera para ficar mais à vontade, fique à vontade, tá? E vou pedir nesse momento, né, que vocês entrem em contato com a sua essência. Na semana passada, nós fomos até o local, o seu local de poder, seu local sagrado, seu santuário. E novamente, eu vou pedir que você se dirija para esse lugar, que pode ser, você observe, né? Pode ser no mar, pode ser na mata, cachoeira, montanha, pode ser dentro do seu próprio lar, um lugar sagrado, íntimo da sua, onde você exterioriza a sua espiritualidade. E ali você está com os seus objetos, né? Você tem o seu altar, que você começou a entrar em conexão maior na semana passada, começou a exteriorizar talvez alguns símbolos para você. Então perceba se você voltou para esse mesmo lugar, perceba, observe se você visualiza algum altar, o mesmo altar. Observe se você sinta, na verdade agora é sinta, se você quer pegar alguma coisa que está nesse altar. Talvez um bastão, talvez um cetro, talvez um cristal, uma taça, talvez flores, algum objeto mágico. Observe, sinta e, se tiver vontade, pegue algo que está nesse altar. E depois eu vou pedir para você olhar para os lados e perceber onde tem um caminho, uma espécie de uma alameda de árvores. E tem a sua sacerdotisa lunar, que está à sua espera. E ela vai te encaminhar por essa alameda de árvores e você vai chegar naquele lugar, naquele templo. Vocês vão conversando, mesmo que mentalmente, vocês vão... Observe essa caminhada por essa alameda de árvores, observe se é frio, se é calor, se você sente brisa, se você ouve canto dos pássaros, barulho de água. E ao caminhar, converse mentalmente com ela. Ou você pode perguntar sobre suas vidas passadas, você pode perguntar sobre sua missão, você pode perguntar se ela quer transferir, né, ou transmitir uma palavra-chave ou uma imagem. Enquanto vocês vão caminhando, de repente você está ali numa espécie de um templo. Provavelmente tem escadas para você subir. Eu gostaria que você subisse essas escadas, você vai perceber ao seu entorno que tem muitos cristais imensos, né? Muitas plantas e flores, vários seres transitando por ali, muitas sacerdotes, sacerdotisas, anjos, podem ser fadas, elfos, seres estelares. E você vai subindo
pode notar que a escada é diferente, talvez seja de cristal, e vai para um lugar, esse templo, que provavelmente, não necessariamente, observe, ele é circular. E se você olhar para cima, para a abóbada celeste, provavelmente você verá um céu estrelado, independentemente de lá fora estar durante o dia ou noite, como se fosse um grande observatório celeste. E eu peço que você verifique em seu entorno, né? Tem várias portas, vários portais, várias cores nesses portais. Um portal é dourado, o outro é prateado, o outro é azul claro, o outro é azul escuro, verde, é branco. Tem portal amarelo, tem portal de várias cores, como se fosse um portal do arco-íris. E dentro desse grande templo tem uma pira no centro dele, que tem uma espécie de uma fogueira, uma pira com uma fogueira. Essa fogueira ela é uma fogueira energética, e ali você vai observar que cor é esse fogo. Se você não perceber cor nenhuma, tudo certo. E eu peço que você se dirija para uma desses portais, escolha uma cor, observe a cor que você está escolhendo, e a sua sacerdotisa lunar, ela vai te levar até esse portal. Nesse portal, cada portal é guardado por duas anjas, arcanjas, ou dois anjos. E aí, quando você estiver à frente desse portal, ele vai abrir automaticamente, você pode entrar, você vai passar como se fosse por dentro de uma fogueira da cor do portal. Se o portal é violeta, a fogueira é violeta, se o portal é rosa, a fogueira é rosa. E esse fogo, ele não arde, ele não queima, é um fogo quase frio. Você vai ser toda assim, você vai receber esse quantum de luz desse fogo. E eu peço que você caminhe nesse corredor do portal, porque você vai sair num lindo lugar. E eu quero que você observe, depois de você caminhar por esse fogo sagrado, esse lugar que você está. Nesse lugar, é muito provável que venha um mestre ou um anjo. Esse mestre, eu estou falando mestre, mas pode ser uma mestra, tá? Muito provável uma mestra, uma anja, um ser de grande magnitude, e ela vem até você e vai te dar uma iniciação. Essa iniciação vem com uma espécie de um bastão ou de uma varinha mágica, uma varinha de condão. Perceba como é essa pessoa que veio até você. Perceba essa varinha, ou esse bastão, ou esse objeto mágico que você está recebendo. Ela também abre uma tela na sua frente e vai dizer ali nessa tela, provavelmente ela vai te dizer isso, a que planeta ela está relacionada. Esse planeta não precisa ser do nosso, essa estrela, esse planeta ou essa estrela não precisa ser do nosso sistema. Pode ser um nome completamente que a gente não conheça, mas pode ser também qualquer um dos nossos planetas, né? Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, Netuno, Plutão, Urano, Sol, Lua, nosso satélite, ou pode ser a estrela Órion, pode ser o Arcturus, pode ser Sirius, pode ser Betelgeuse. Então, eu peço que você observe se vem alguma familiaridade numa dessas estrelas que eu falei,
pode ser das Pleiades. E aí, ela pode te mostrar alguma outra imagem. Acolha a sua varinha. Ela agora vai transmitir uma energia para a sua mão. Através do instrumento dela, ela está transmitindo uma energia para a sua mão. Eu peço que você agora dê um abraço. Retorne para o portal. Se você quiser também deixar o que você pegou no seu altar, você pode deixar com ela antes, até ela vai te levar até o início do portal, você pode deixar com ela esse objeto que você pegou, seja flor, seja elemento terra, qualquer coisa que você tenha pego, se você sentir vontade. E aí, agradeça, volte pelo portal, a sua sacerdotisa lunar estará te esperando. Os anjos vão abrir para você o portal. Você volta. Agora aquela pira que estava no centro, agora ela se transformou numa fonte maravilhosa, com água brotando com muita beleza. Eu peço que você pegue o copo, a taça, que a sua sacerdotisa vai te estender, observe se é um copo, se é uma taça, se é um caneco, o que for. Pegue água dessa fonte e beba, se você tiver vontade. E aí, depois de beber, você vai devolver, né, o copo, vai voltando com a sua sacerdotisa pela escadaria, vai voltando pela alameda de árvores, volta para o seu altar, para o seu lugar de poder. Se você, por acaso, estiver com o copo, a sua taça, deixa a taça no seu altar. Essa varinha de condão, esse objeto de poder, você vai trazer com você e vai depositar no altar da sua casa energeticamente. Fica perto do seu tarô. E é isso. Quando você sentir que está pronta, despeça da sua sacerdotisa e volte para cá. Quando a gente volta, a gente pode fazer 3 vezes ou 8 vezes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você meio que entra na sintonia de novo. Pode esfregar as mãos. Então, essa varinha de condão, esse objeto, esse bastão, ele é para vocês exercitarem o processo de criação, tá? Se vocês quiserem, eu tenho um curso que chama Sintonize Abundância, que tem, se não me engano, está lá, livre lá no Instagram, a criação da Sala da Abundância, a criação e o objeto de poder. É bem bacana. Eu recebo bastante pessoas que estão manifestando através de trabalhar com esses objetos. Ok? Tá tudo bem com todo mundo? Alguém sentiu alguma coisa? Tá tudo bem? Então, agora a gente vai compartilhar. Quem quiser compartilhar as visualizações, pode deixar lá no curso, tá? Na plataforma. Então, bom, a gente vai agora. Hoje, semana passada, nós vimos até a carta do imperador. Essa semana, nós vamos ver a partir do Papa, ou sumo sacerdote, até o eremita. Né? E o fator tempo no tarô. O fator tempo é aquilo que eu expliquei. Você pode utilizá-lo com os arcanos maiores,
né? E toda vez que você tiver uma questão, você pode, assim, toda vez que você tiver uma questão importante, essa questão da relação, da sua relação com o tarô, não esgotá-lo, né? Mas veja bem, vocês estão estudando, então agora é para se exercitar mesmo. Eu digo a partir do momento que você começa a atender mesmo, se profissionalizar, atender muitas pessoas, você tem que ter o respeito com você, com o tarô, o seu tempo, né, consigo mesmo, também com o seu tempo que você está despendendo e com o instrumento que também ele cansa, tá? Tem uma energia que sustenta esse instrumento e essa energia, ela esgota. Então, por isso que tem que deixar sempre o tarô perto de cristais, tá? Depois eu vou ensinar como vocês guardarem o tarô em saquinhos, né? De veludo, vocês vão escolher aí alguns cristalzinhos para deixar junto com o tarô, para ele sempre estar energizado, de vez em quando deixá-lo descansar. Quando vocês tiverem 2 tarôs, você deixa um tempo um tarô descansando e pega o outro, tá? Então é isso. Esse aqui é o poema, né, a poesia da Cecília Meirelles relacionada ao sumo sacerdote, ao Papa, chama-se Amém. E esses são diversos tarôs com diversas representações do Papa. Esse aqui é o tarô aquariano, esse aqui é o tarô de Marsella, esse aqui é o tarô de Balbi, e esse aqui é o tarô Rider-Waite. Então, quem é o Hierofante? É uma carta muito bonita, muito bela mesmo, tá? Ele era o líder espiritual das civilizações antigas. Ele pode ser, como eu falei, o Hierofante era no Antigo Egito, existiam os sacerdotes que eram hierofantes, né? Geralmente eles estavam mais relacionados ao Papa, né? O sumo sacerdote, como o Papa ou alto sacerdote. Ela é uma carta linda, é uma carta de cura, de ensinamento, de aprendizado espiritual, é uma carta de mestria. E aí, essa questão do mestre, o que vem ser um mestre verdadeiro, né? O mestre verdadeiro, ele é mais solto em relação a certos padrões, ele não segue muito um protocolo, ele até pode tentar, mas é difícil para um mestre seguir muitos protocolos e seguir muito que está o status ali, né, das coisas, porque ele acaba desenvolvendo os seus próprios, né? Ele não será necessariamente, né, uma pessoa em sua condição física, né, podendo se manifestar através de diversas pessoas, situações sincrônicas, ou seja, vocês agora que estão estudando o tarô, com certeza vocês terão mestres energéticos ou mestres que vêm ali durante esse período que vocês estiverem estudando, como trazendo algum elemento, alguma coisa, algo importante, portanto, observem no dia a dia, né? E também vocês vão despertar o mestre interno. Por isso que nós estamos fazendo essas meditações. Vocês vão encontrar todos esses, a sua sacerdotisa lunar, o seu mestre ou mestra, o anjo que você tem encontrado hoje, na verdade, são todos seres dos seus planos internos. Essa vida que a gente vê aqui fora, ela é quase nada, nada praticamente, perto do que são os nossos planos internos, das nossas vidas interiores, as nossas vidas paralelas. Então, aqui a gente está experienciando assim um pedacinho de tudo que existe. Nós não podemos ter consciência de tudo ao mesmo tempo, porque nós não aguentaríamos, nem psiquicamente, na nossa estrutura da psique não aguentaria ter a noção das nossas vidas paralelas que estão acontecendo ao mesmo tempo que nós estamos aqui, nas nossas vidas interiores, dos nossos mestres internos, nossos acessos. Então, a carta do Hierofante, a carta do Papa, ela tem tudo a ver com essas questões, né, que podem se manifestar tanto exteriormente como interiormente. E aí, essa questão da cura, né? A nossa cura se dará quando percebemos uma profundidade que nós não somos seres isolados, mas que estamos sempre vibrando em todo o universo com unidade e dentro de uma diversidade, né? Então, o Hierofante é chamado em algumas tradições de coluna do mundo, né? Ele
ele funciona assim com um amplo espectro de consciência, tanto dos planos internos quanto dos planos externos. E nós vamos um dia chegar nesse nível, né? Mas para chegar nesse nível, a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. Nós temos que nos libertar dos bloqueios psíquicos, né? Que se manifesta aí em forma de mágoas, de rancores, de medos, de culpas, de obsessões. E todos nós tivemos que trabalhar muito isso nesse ano que está terminando, né? E nós, em 2021, nós vamos ser regidos pelo Hierofante. É um ano 5. E o Hierofante, se a gente perceber, ele tem 2 vezes, né? Ele tem, se você pegar 2, 2 e 1, ele tem 2 vezes a papisa e o mago. Ele pode ter a papisa e a imperatriz, ou ele pode ter o imperador e o mago. Então, ele tem várias estruturas dentro dele, tá? E nós vamos encontrar muitos mestres, mas muitos mestres se manifestarão em 2021, e é muito importante que a gente preste atenção nos nossos mestres dos planos internos. Por isso que é importante que vocês anotem no caderninho. E o Hierofante, quando a gente chegar na carta do julgamento, nós veremos algumas sugestões de como lidar com essas energias. Tem uma coisa que é importante, que eu ainda não falei para vocês, que é o número 23, tá? Também, que é como a gente lida e equilibra a carta. Por exemplo, se você tira uma carta número 10, a roda da fortuna, qual é o contraponto da roda da fortuna? Como que você equilibra essa roda da fortuna? Tem que dar a soma 23. Então, você vai contrabalançar a roda da fortuna com o 13, porque 20 mais, 10 mais 13 dá 23. Então, toda carta tem o seu contraponto, tá? Então, a gente vai ver isso. Por quê? Porque 23 é conhecido como um número de sabedoria. Talvez porque una o 2 e o 3, a papisa, a sabedoria, a intuição feminina, a papisa com a imperatriz, e resulta no 5, que é o Hierofante. Então, a gente tem essa questão. O Hierofante vem, quando sai essa carta na leitura, você pode dizer assim para você ou para a pessoa, né? É um momento belíssimo, é uma carta belíssima, é uma carta de mestria, é uma carta de equilíbrio, é uma carta quando as escolhas são feitas pelo coração, de um ponto de sabedoria dentro de nós, né? Então, quando atingimos o equilíbrio razoável, passamos a interagir com uma intensidade muito maior com essas energias fora e dentro de nós também. Em frente do Hierofante, dependendo do tarô, vamos ver aqui. Aqui, né? Aparece, tá vendo aqui o Hierofante, 2 colunas, 2 pessoas, tá? Tem cada artista, né? Representa de alguma coisa, de uma coisa diferente. Não todos pegam todo aquele tarô mais tradicional lá de trás e representam igual. Tem várias representações. Mas em frente do Hierofante aparecem essas 2 pessoas, principalmente no tarô do Rider-Waite. Uma dessas pessoas seria um mago, aquele que traz dos planos sutis materializações, e outra seria o sacerdote, aquele que consegue elevar as energias do plano denso ao sutil. Então, o Hierofante, o Papa lida com essas 2 energias, do plano sutil para o denso e do plano matéria para o sutil. Ele é um mestre, então ele consegue lidar com essas energias. Aquelas 2 pessoas que estão em frente a ele, na verdade, tem toda uma historinha, mas ele é representação dele mesmo, né? O Hierofante, como verdadeiro alquimista que consegue trabalhar em todos esses níveis. O tarô mitológico coloca o Hierofante como Quiron, que quem estuda astrologia conhece muito bem, né? O centauro que, a partir da compreensão profunda da própria dor, curava e ensinava os outros. Quiron, ele rege, assim, ele é um asteroide, muito provavelmente ele passará a ser o corregente de Sagitário. Já falaram que ele seria também um corregente de Virgem, eu creio que não. Virgem provavelmente será regida pelas Ceres mesmo, que é um outro asteroide que uma outra hora a gente fala. Então, o Hierofante consegue trabalhar muito bem com as técnicas de visualizações, com imaginação, com as energias que estão no limiar da percepção humana.
simbolizadas pelo arcano da Lua. Por quê? Porque ele é o complemento da Lua. A Lua é 18 e o Hierophante é 5. Então, 5 e 18 dá 23. Então, eles trabalham os dois muito bem. Só que ele trabalha com essa esfera lunar de uma forma clara e lúcida. E depois, quando a gente for estudar a Lua, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Porque a Lua no tarô, geralmente, é ligada a uma energia um pouco mais soturna, um pouco mais nebulosa. E eu sempre falo nos cursos que a gente tem que, como mulheres, principalmente, aqui é uma escola de mistérios para mulheres, nós temos que resgatar essa questão da Lua ser algo obscuro ou algo cheio de mágoas dentro do tarô, tá? Ela é considerada assim, ou algo que você não sabe onde está pisando, para a gente trazer essa Lua para clara luz, no sentido de limpar as nossas emoções. Quando nós, como humanidade, tivermos limpado as nossas emoções, vivido essas emoções, perdoado e liberado muita coisa, eu acho que a Lua vai se tornar essa Lua maravilhosa que a gente vê no céu e que está dentro do arcano do tarô. Então, todas nós já vamos olhar para a Lua não só como o tarô nos ensina, mas também dessa outra forma, como algo de conexão com a luz e conexão com o feminino e com a intuição, ok? Então, o papel do mestre, né? Ele resgata e harmoniza a nossa bagagem do passado, que a Lua traz, tá? Para a realização da nossa obra. Ele invoca forças de associação e cria os vórtices de manifestação. Por isso que é importante, quando a gente estuda alguma coisa, a gente ter uma pessoa que nos conduza. Quando a gente está na escola, a gente estuda lá uma matéria, a gente tem uma pessoa que nos conduz. Quando a gente estuda, a gente fica sob a égide, sobre a egrégora daquela pessoa. E essa egrégora auxilia que você aprenda. Claro que você vai ter que fazer o seu papel, estudar, treinar, etc., fazer suas práticas, mas a egrégora em que você está envolvida é geralmente uma egrégora de um papa de diversos níveis. Nós podemos, eu estar, por exemplo, num nível mais mundano, mais simples, mas mesmo aquele professor do primário, o professor do ginásio, da faculdade, de onde quer que seja, ele é um mestre, né? Em alguma coisa, e ele nos conduz através do que ele ensina, mas também da sua energia. Por isso que existem pessoas, com alguns mestres a gente se conecta mais, com alguns professores com outros menos, porque às vezes a gente não está afinizado com a egrégora da pessoa, tá? Então a presença do mestre é sempre instrutiva, embora nem sempre fácil, porque quando aparece um mestre na nossa vida, ele vai catalisar uma nova consciência e nos libertar de certas prisões e vai mexer muito com a gente. Então a gente faz o quê? Resiste, né? E se a gente resiste, as questões persistem. Então a gente tem que soltar lá, ele solta as nossas amarrações, nos protege de nossos inimigos internos e externos, visíveis e invisíveis. Geralmente, a passagem de um mestre na nossa vida é sempre muito intenso, tá? Então, ele pode estar sempre, mesmo distante, ele está perto, mesmo perto, ele está distante, ele tem essa mágica, né? A distância, ele dá a perspectiva da visão ou espaço terapêutico, e sua proximidade nos oferece uma sensação de conforto. Geralmente, o mestre tem seu olhar tem a profundidade dos tempos, a penetração de uma águia, mas também a ternura de uma criança. É quem promove para nós, para a nossa vida, os batismos da água e do fogo. Por isso que agora, quando eu conduzi vocês com o mestre de vocês, né, houve o fogo e houve a água. Tá? É quem cura, que transforma e catalisa, quem promove as catarses, quem ensina e nos auxilia em nosso despertar, é quem nos traz a aurora, que é esse símbolo do despertar. Em uma leitura comum, simplesmente pode nos indicar onde nós vamos aprender, ensinar, curar ou equilibrar uma situação. Quando sai o mestre, você tem alguma coisa, geralmente, a ensinar ou a curar. O tema do mestre, ele traz sempre um conhecimento, né, um papa, e quanto mais vastos forem os vossos conhecimentos, mais fáceis e mais perfeitas serão as vossas obras. Uma frase do Walt Disney. O símbolo do mestre é o pentagrama, o número é o 5, a letra hebraica é o Re,
O número é 5 mesmo, o valor numérico de Rei. O planeta dele é Júpiter, porque Júpiter rege o conhecimento. A palavra-chave é respeito, semblante de compreensão, boca grande, olhos magnéticos, né? No sentido geral, é uma mestra, um mestre, uma professora, uma avó, um avô. É alguém que para você é mestre. Muitas vezes são os nossos avós, são os nossos bisavós, né? Às vezes é uma madrinha, um padrinho, né? Geralmente representa o guia espiritual, tá? Então, o mestre também tem a ver, por incrível que pareça, o Papa também tem a ver com o casamento. Muitas vezes, quando sai, dependendo da leitura, representa que se fará um casamento em breve, tá? Daí, claro que tem sempre o lado luz e o lado sombra, é o fanatismo, né? O exagero, o fanatismo, o orgulho intelectual, a falta de afeto, falta de fé, renúncia, é o que a carta do mestre, do Papa, vai falar. Aqui eu vou deixar para vocês verem depois, tá? Todas as relação todos os arcanos do tarô com os poemas, as poesias da Cecília Meirelles, tá? Na verdade, são de 2 livros, né? E foi unido e saiu pela editora Nova Fronteira. Aqui depois vocês... Essa da Cecília é muito linda, né? Aprendi com a primavera a me deixar cortar e a voltar sempre inteira. Então, depois eu deixo para vocês verem sobre ela. A grande Cecília. Uma pequena biografia dela. Agora nós vamos para os enamorados. Os enamorados é uma carta número 6, tá? 6 no fator tempo representam 6 meses, né? E é uma carta que refere-se à dúvida. Mas a gente vai ver isso no final, no início da próxima aula, para a gente rememorar o que a gente estudou hoje. Então, os enamorados é uma carta maravilhosa, ela geralmente está associada a uma dúvida cruel que a gente está sentindo, mas também à arte, né? A um olhar assim mais... a gente está um pouco também, vocês vão ver, a gente também tem assim, a gente olha para a realidade e olha para o anjo, tem uma questão ali da gente ficar consciente de algumas coisas, mas a questão dos enamorados, que é muito importante, enquanto que a carta do Papa é uma carta equilibrada, dos enamorados representa que a gente está perdendo energia, porque a gente não decide alguma coisa, ou que ficamos numa dúvida cruel, ou que ficamos entre 3 caminhos, 2 caminhos, tá? Todo número 6, né, tem a ver também com família, com relacionamento. Tem a ver com relacionamento também, porque quando a gente está vivendo um ano 6, numerologicamente falando, a carta do Papa, quando aparece, representa que haverá um casamento, porque ele pode ser representando ali alguém que vai fazer o casamento. Mas o número 6, quando a gente está vivendo um ano pessoal 6, representa que você pode casar naquele ano, ou ter um relacionamento. Vocês podem aí fazer a conta para trás de vocês, dá uma olhada quando a soma a data de nascimento, dia e mês, e mais o ano vigente, quando deu 6, o que aconteceu na sua vida, tá? Não necessariamente casamento, mas relacionamentos interessantes e tal. Então, a carta dos enamorados, vários tarôs. Esse aqui é o aquariano. Esse aqui é o Balbi. Esse aqui é a réplica do Wade. Bom, em grande parte dos baralhos, ele mostra o quê? Ele mostra um homem, uma mulher e um anjo. Alguns ele mostra uma montanha também. E algumas árvores, né? Ele indica sempre por causa que a gente está ali na dúvida entre o conflito entre o quê? A razão e a emoção. Muitas vezes, quando nós já não ficamos assim, né, gente? Acho que várias vezes na vida. A razão diz uma coisa, mas a gente quer, a emoção é outra. Então, essa carta indica a necessidade de uma escolha e que sugere a razão racional, né? No caso, o homem, olhar o emocional, a mulher,
e a mulher que sempre tem essa condução, né, relacionada ao anjo. Tá? É uma escolha, né, que não é necessariamente melhor que a outra. E aí entra que a gente não deve julgar as escolhas, né, de ninguém, nem as nossas, mas de ninguém, né? Mas é bom que ela seja feita com inteireza. E nesse ponto, por exemplo, a inteireza, existe muito a carta do o louco, por exemplo, o louco se joga inteiro em uma situação, né? Mas por que a gente deve fazer com inteireza? Para que não haja desperdício de energia, tá? O portal de saída e de entrada no paraíso poderia também a gente pensar aqui, né? Esse aqui, no caso, é o tarô mitológico, né? Eles estão representando o julgamento de pares, né? Ou de pairs, né? Que ele tem que escolher entre Hera, Atena e Afrodite. Então, tem a questão, né, de a parte racional olhar para o emocional, esta olha para o anjo que inspira e abençoa o processo de escolha. Então, sempre a gente pode ter 2 caminhos, 3 caminhos, até 4 caminhos quando saem os enamorados. Então, dependendo quando vocês aprenderem lá as cartas das 12, a leitura das 12 casas astrológicas, por exemplo, se sair na casa 7, que é de relacionamento, você sabe que a pessoa ali está numa dúvida cruel com relação a alguma coisa. Se sair na casa 10, que é do trabalho, a pessoa está com uma dúvida cruel e está perdendo energia com isso, tá? Se sair na primeira casa, que é a casa do eu pessoal, da força pessoal, então a pessoa está vivendo muito fortemente um processo de escolha, de ter que estar impactando na vida dela. Muitas vezes a gente chega nos enamorados, a gente empaca, né? A gente para porque não escolhe. Então, no caso do tarô mitológico, o herói parece ter sido punido pela escolha feita, mas na realidade qualquer escolha teria um preço, pois haveria uma parte não atendida. Isso é muito bacana, porque toda vez que a gente escolhe alguma coisa, a gente desescolhe outras. E essa é a vida. Aqui a gente, nesse plano, a gente não consegue vivenciar tudo. Então, a gente desescolhe várias às vezes para seguir rumando uma escolha. Mas é importante que quando a gente siga em paz, né? A gente siga inteiro. Então, no caso aqui, ele escolheu Afrodite. Ele escolheu pela beleza. E daí? Né? Tudo bem, ele escolheu pela beleza, é uma escolha também. Ele poderia escolher, talvez, pela inteligência, aqui é a Minerva, né? Ou pela razão da Minerva, né? Ou pela Hera, que representa uma instituição do casamento. Não, ele escolheu pela beleza. A princípio, todas as vezes que esta carta aparece em uma leitura, aponta para uma oportunidade de escolha e dá indicações de como proceder no nível em que está sendo feita a pergunta. Então, se é casa 7, relacionamento, se é casa 10, carreira, se é casa 11, grupos, se é casa 4, família. Então, a gente vai ver onde que vai sair essa carta. Muitas vezes nós vamos perder tempo, energia, tentando adivinhar o que o outro pensa a nosso respeito, se o negócio vai dar certo ou não, então, se a resposta vai ser positiva ou não, e acabamos esquecendo de nos perguntar o que a gente sente a respeito e quanto nós estamos inteiros, integrados, envolvidos no processo. Então, o nível de inteireza e comprometimento me parece mais importante que o resultado. Desculpa. O tema é o conhecido e o desconhecido, uma escolha livre-arbítrio. A verdadeira vida do homem não se encontra nele, mas nos outros. Símbolo, 2 triângulos entrelaçados, é o número 6, é a letra hebraica Vov. Valor numérico é 6. Signo regente, Gêmeos. Gêmeos está sempre entre 2 caminhos, né? Gêmeos é um clássico, talvez dentro dos signos zodiacais todos, quem é mais indeciso é conhecidamente Libra, né? Porque Libra sempre pensa no outro, às vezes, sempre se doa por outro, sempre quer, de alguma forma, corresponder às expectativas do outro. Então, essa é a questão da grande indecisão de Libra, e tem todas as questões também das questões afetivas, de relacionamento e tal. Mas Gêmeos, sem dúvida, que é outro signo de ar, está sempre entre 2 caminhos, e Gêmeos, às vezes, escolhe os 2, porque acha que pode fazer tudo, né?
Então, essa é uma questão também da carta 6 está relacionada a Gêmeos, tá? Geralmente, a aparência de uma pessoa que é uma pessoa, vamos supor, você está aí vendo qual vai ser o meu próximo, como vocês dizem, né? Meu próximo crush, acho que é assim que dizem. Meu próximo crush, tá. Quem tá? Daí pega, sai os enamorados. A aparência dessa pessoa provavelmente que virava ser uma pessoa alta, de testa larga, nariz comprido, mãos bem feitas, tá? Nesse sentido que é essa questão da aparência. Então, tem versatilidade, tem decisões, fase romântica, boa sorte, hora de abrir o coração. A gente tem que cuidar com as falsas promessas, né, dos enamorados, propostas duplas, separação, culpa e etc. Esse número é muito aliado também a amor, família, artes, música, união e dedicação. Por quê? O número 6 vibra com relação à família, tá? Vibra com relação às artes. Então, quando sai aos enamorados, vocês também podem inferir, perguntar sobre isso, se não tem essas questões. E aí a gente sai dos enamorados, que é uma dúvida cruel, uma necessidade de fazer uma escolha, a gente ruma para o carro. E o carro é um momento de decisão, de direção. Se você perceber aqui, né, um homem forte, né, e ele está conduzindo, aqui no caso são duas esfinges, mas geralmente são dois cavalos, né, um preto e um branco, porque representa aí o desejo e a vontade, tá? E com um cetro, né, de poder, ou com uma condução, alguma coisa, um bastão representando condução, e em cima, essas estrelas são todas as ideias, todos os projetos, tudo aquilo que ele quer, para onde ele quer rumar. Aqui diversas, né, cartas do tarô, e é o 7º arcano do tarô, que simboliza progresso, dinamismo, expansão, mostra uma direção. Após o muitas vezes difícil e estressante processo de escolha dos enamorados, né, é momento da gente estar pronto para agir. Existe um tempo para a gente procurar, né, orientação, para refletir, e existe um tempo para a gente agir e trabalhar. Então, mostra uma figura guerreira portando um cetro numa carruagem com uma cortina de estrelas, as ideias sendo puxado por 2 cavalos ou 2 esfinges. Quando esse arcano sair, sempre, gente, atividade e ação. Saiu o mago, direção, vai de alguma forma ter uma definição ali para algum caminho. As estrelas são as ideias, os pensamentos, a carruagem representa as condições e as esfinges, os cavalos, a vontade. Gente, há muita energia do elemento fogo, que é a vontade, e o elemento água, que é o desejo. Então, é desejo e vontade junto. Tá? A cortina de estrelas, nossas ideias, o cetro, uma ferramenta de concentração, irradiação, poder, energia, a carruagem, nossas qualidades e habilidades, a armadura representa o corpo de conhecimento, o cavalo ou esfinge representa aquilo que vai nos impulsionar, e é uma carta de conquistar novos territórios, de expansão da nossa realidade. Esse arcano nos auxilia em nosso processo de cocriação. O arcano eu considero bastante feliz, assim, ele vai, né? Ele decide, ele segue, né? Então, nós acabamos sendo mesmo puxados por desejos e crenças que são simbolizados pelos 2 animais, né? Então, isso aqui eu já falei. Essa carta é um convite para que a gente construa um mundo melhor. Então, aqui fica uma associação da carta do carruagem, número 7, que a gente pode pensar nas cores do arco-íris, a ponte entre o sagrado e o profano, podemos pensar nas 7 notas musicais, sentindo a música da criação, nos 7 chakras, possibilitando a viagem da nossa consciência pelas diversas dimensões da experiência. Movimento, vitória, né, aos perseverantes, é algo que tem um dinamismo, uma palavra para o carro é dinamismo, tá? Está relacionada à letra Zain, que é a vitória em todos os domínios, valor numérico, está errado aqui, depois eu vou corrigir. Signo regente é Áries, dizem que ali é o deus Áries, né, que está na mitologia, no tarô mitológico fala isso, que está empunhando, segurando a carruagem indo à frente, que ele tem os braços fortes do deus Áries, ele é conquistador, ele vai em frente. Então,
É impulsividade também, o lado negativo, fracasso, muito orgulho, disputa, né? Tudo isso. E o triunfo do lado positivo. A justiça, gente, em alguns tarôs a justiça é carta 8, em outros tarôs ela vem como 11, tá? Então vocês vão ver que em alguns tarôs a justiça é 11 e a força é 8, ou vice-versa. Existe essa mudança, tá? Essa mudança não, essa alternância. A justiça representa uma mulher, né, com os olhos vendados. A justiça geralmente ela está ligada é uma carta de alto nível energético, né, alta vibração, mas ela é uma carta que a razão impera, a clareza, a razão, o discernimento. Muitas vezes a espada está empunhada, tem uma balança da justiça, né? A coruja aqui, a justiça no tarô mitológico, representa a deusa Atena, ou Atena, tá? Que é a deusa Palas Atena, a mitologia greco-romana, que é a deusa da inteligência, da sabedoria, do discernimento. No eixo das deusas, Atena é a contraparte de Ártemis, e elas fazem parte do eixo da independência. Então, quando vem essa carta da justiça, ela traz também uma energia de independência, de decisão, de olhar as coisas de um plano superior no sentido da razão, de não se deixar levar pelas emoções. Então, é uma dama sentada, tal. Ela é uma carta que busca equilíbrio e integração de polaridades, né, nas relações de todos os níveis. O equilíbrio até pela balança, né? Pesar, se equilibrar. Essa justiça, ela traz um que, assim, sabe aquela pessoa que não transparece emoção, que sempre vem de um lugar de imparcialidade? Isso geralmente, a gente tem amigos, pessoas na família assim, né? Aquela pessoa que tá todo mundo ali se emocionando, torcendo por uma coisa, julgando a outra, querendo não sei o que, a pessoa só tá olhando, observando, aí ela vem com a palavra sábia, porque ela não foi pega na emoção por uma coisa, ela não está torcendo, ela vai num plano mais elevado. E esse plano, nesse caso, é o plano da razão, tá? Nesse caso, da justiça. Sempre que procuramos avaliar ou interagir com uma pessoa, uma situação, o fazemos a partir de um sistema de crenças, expectativas que alimentamos e daquilo que valorizamos. Essa modelagem ou programação pode ser considerado um dos pratos da balança do nosso arcano. A balança sempre vai para avaliar, para pesar, né? E as balanças de 2 pratos tinham em um dos lados pesos que serviam. Lembra antigamente? Vocês são muito novos ainda, mas antigamente tinha uns pezinhos assim que colocava, né, para mercadoria, para pesar direitinho, para não ser, enfim, para ir com o peso correto. Então, sempre procurando chegar no equilíbrio entre um e o outro, procurando o justo no sentido do sintonizado ou do ajustado. Então, essa é uma carta que busca o equilíbrio, que pesa as experiências e qualquer desajuste, ela vai utilizar a espada da razão, né? A espada também pode representar a palavra, tá? A espada, o naipe de espadas do elemento ar representa o naipe de espadas representa o elemento ar, e o ar representa a palavra, tá? Ou para afastar aquilo que são experiências excessivas, né? A razão é mais forte que a emoção. Essa carta aqui é do Llywelyn, do tarô Llywelyn, da mitologia celta. No universo simbólico, a espada que processa essas diversas modificações que simboliza a nossa mente, nosso discernimento e nossos decretos. As colunas mostram que essa espada se processa em diversos planos, como no nível físico, sexual, emocional, mental. Então, tem uma questão aqui: os acordos e pactos são importantes para que a gente possa fazer uma troca, uma boa troca, uma troca justa de energias, assim como a coragem de romper acordos que deixaram de ser justos, aceitando o preço do rompimento. Então, tem essa questão, né, aqui vai para um outro lado, né? Não por acaso, na oração do Cristo, clamamos ao Pai pela liberação de nossas dívidas kármicas. Assim como durante a oração,
a gente se compromete a liberar os nossos devedores, desta forma nos livrando das miríades de laços que nos aprisionam, independentemente do lado que ocupamos. Aqui está entrando uma questão de crença, uma questão de religião, mas só para dar esse exemplo, né? Então, a gente vai sintetizar como a justiça. Equilíbrio, primeiramente. A justa medida em que todas as relações e justa medida em trocas de energia. Nós agora, no planeta, temos muito essa questão relacionada à justiça, porque a gente está, ao arcano da justiça, a gente está tentando que as trocas sejam mais justas, né? E a gente está se liberando quando as trocas não são tão justas ou justas como nós gostaríamos. E a gente está colocando limites. Eu estou falando a gente assim, nível mundial mesmo, nível social, né? Está havendo muito essa questão da Carta da Justiça, tá? Então, até onde a gente pode ceder às expectativas e vontade dos outros em relação a nós e onde devemos ser firmes para que nosso espaço seja respeitado? Eu peço para você refletir sobre isso, né? Sobre a sua vida, né? Da mesma forma que estaremos procurando respeitar os espaços dos outros. A mestria da força desse arcano é muito importante para que se estabeleçam as relações corretas, humanas e planetárias, por mais difícil que seja. Então, causa e efeito, né? Não basta que o homem esteja disposto a cumprir o seu dever, é também necessário que o conheça, né? É a número 8, signo de Libra. Libra é reconhecidamente um signo associado à justiça, advogados, juízes, enfim, toda a área da justiça, e tem a ver com legalização, com equilíbrio, né? E a gente tem aqui também o lado de reavaliação de uma situação, triunfo por parte, essa questão também das leis kármicas, contratos, escrituras, mas também do outro lado tem acusações falsas, injustiça, rigidez. Claro que a justiça, um dos pontos é a rigidez, né? Enfim, severidade, aquela frieza e distância. Então é isso. Eu acho que eu já passei bastante do nosso horário. Eu vou deixar o Eremita para a gente falar na semana que vem, para não avançar muito no horário de vocês, ok? E vamos ver aqui. A escolha do aço que apareceu na tela tem alguma relação com a gente? Tem sim relação com vocês, até com a encarnação de vocês e tudo, tá? Na meditação do momento que um planeta estrela aparece na tela, eu queria saber, sim. Deixa eu ver aqui essa outra pergunta. Já vi alguns tarólogos falando sobre o signo para verificar se o tarô está aberto. Ah, sim. Vocês podem, quem quiser utilizar, eu não utilizo, eu não acho que isso seja justo, tá? Mas alguns tarólogos, hora que a pessoa chega, eu falei da carta testemunha, mas eles fazem uma outra coisa. Eles definem uma carta que alguns definem uma carta que não pode sair. E se sair aquela carta, ele fecha o tarô e não lê, não faz a leitura. Então, vamos supor, vou colocar aqui uma carta. Saiu a carta 6 de ouros, e alguém vem me consultar. Se sai a 6 de ouros, que eu defini como a carta que não vai ler, né? Aí eu não leio para a pessoa, explico para a pessoa. Eu acho muito lacaniano isso, para quem já fez alguma terapia do Lacan, eu acho que eu não gosto, assim, respeito, né, maravilhoso, tal, mas eu não gosto muito dessa abordagem, mas é válida, tá? Tanto também que tem algumas outras coisas que vocês podem definir. Rô, o que tem a ver a questão do tempo que você falou, 2 meses, 3 meses, é relacionado aos arcanos. Se você estiver perguntando alguma coisa, quiser ver o tempo, e sair, por exemplo, uma carta das arcanos maiores somente que dizem tempo, né? Uma carta imperatriz representa 3 meses, uma carta do imperador 4, uma carta enforcado 1 ano, por exemplo, que são 12, a carta 12, tá bom? Então, depois, se vocês quiserem compartilhar comigo lá as suas experiências, eu respondo todos na plataforma,
tá ok? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui e foi muito bom, assim, essa troca e espero que todas prossigam aí com suas sacerdotisas lunares, que façam, comecem a interagir. Quem tem o tarô já começa a interagir com o tarô. E eu vou tirar aquela cartinha para a nossa semana, tá? A carta da semana para vocês. Como a gente está estudando os arcanos maiores, eu vou tirar uma carta. Ó, que lindo! Saiu a carta da força, tá? A carta da força é uma carta que dessa forma que eu estou ensinando para vocês, ela está como 11. Mas, por exemplo, nesse tarô aquariano, ó, ela é 8. E a carta da força representa, assim, que nós teremos força emocional para qualquer obstáculo que venha, que a gente vai transpor obstáculos, que a gente vai ter força emocional para lidar com as situações, que nós estaremos plenas de magnetismo essa semana, atraindo as situações que têm que ser atraídas para as nossas vidas. A carta da força é uma carta de cura, de transmutação, né, e de vitória. E lembrar que a principal questão que a gente tem que fazer é com relação a essa força que é, em alguns tarôs, ela está segurando uma moça, não nesse. Alguns tarôs é uma moça segurando uma fera e ela está sorrindo. Então, essa fera representa as nossas feras internas. Então, a principal força que a gente tem que lidar é transpondo os nossos obstáculos internos, ok? Então, peço para vocês meditarem sobre isso, mas é uma carta maravilhosa. Quando a gente voltar na próxima aula, eu vou contar uma passagem que aconteceu com essa carta, o momento que eu estava vivendo, e daí eu conto para vocês. Um beijo, muito obrigada, até a próxima aula. Boa noite. Boa noite, Rayane. Beijo.